vida eu sei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dentro de instantes você ouvirá uma palavra especial com o pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Qual é o tema da mensagem? Por quê? Porque é uma pergunta que nós muitas vezes usamos questionando, indagando alguma coisa que está nos deixando com dúvida, que não conseguimos o esclarecimento daquilo. Por que disso? Por que daquilo? Por que foi assim? Consegue entender? E todos nós já perguntamos um dia por quê, por quê, por quê. Para os nossos pais, então, quantas vezes? Pai, mãe, por quê? Por quê? E o pai e a mãe, sem resposta, olha o que respondia para a gente: porque sim. E olha o que a gente respondia de volta: porque sim não é resposta. Porque é um questionamento, é uma indagação. Preste atenção que Deus, Ele quer tratar o teu coração com relação a essas questões. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que foi assim? Por que teve que ser assim? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu fiquei desempregado? Por que eu estudei tanto? Me dediquei tanto aos estudos? Me empenhei, passei noites sem dormir, ou dormi pouco demais, porque eu não consegui passar naquele concurso, fazer aquela prova, passar no vestibular. Puxa, eu estava tão crente, tão confiante de que iam me chamar para trabalhar naquela empresa, estava tudo certo, tudo ordenado, tudo no caminho, tudo que me pediram eu mandei, encaminhei, cheguei a fazer entrevista, a moça chegou até a dizer: olha, essa vaga praticamente é sua, e de repente me ligaram dizendo: não é sua. Por que não deu certo aquele emprego? Por que eu tive aquela dificuldade? Vocês estão conseguindo entender? Gente, por que de tanta coisa? São questionamentos, indagações, que a gente fica se perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Por que aquela viagem não deu certo? Por que eu perdi o ônibus? Puxa, eu estava no ponto, e eu estava chegando no ponto, o ônibus passou, não deu tempo, eu perdi. Por quê? Por que meu carro quebrou na estrada? E eu vou chegar atrasado, e agora como é que vai ser? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, Jesus, Ele tem uma resposta para nós. E eu quero muito que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Você vai ter a resposta de Deus agora. O capítulo 13 de João, perdão, falei errado, não é Lucas, é João, capítulo 13, né? Eu disse João, capítulo 13. Nós vamos ler aqui 3 versículos. Nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Preste atenção. Diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E a resposta de Jesus foi assim. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu sabereis depois. O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Mas tu o saberás depois. Diga para quem está do seu lado: mas tu o saberás depois. Preste atenção. Jesus toma uma decisão. E a decisão foi: eu vou lavar os pés dos discípulos, dos meus discípulos. Ele organiza uma bacia com água. Ele vai e coloca uma toalha, se cinge com essa toalha. Assenta-se para lavar os pés dos discípulos. E vai vindo um por um vai se chegando a Jesus. E quando então ele, Jesus, aproxima-se de Pedro para lavar os pés de Pedro, o Pedro questiona, indaga: mas por que lavar os meus pés? E Jesus responde: o que eu faço você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Você consegue entender? Por quê? Por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que foi assim? Não pergunte mais nenhum porquê para Deus. Você não entende hoje, mas vai entender depois. Eu conheci um homem ungido do Senhor. Um homem abençoado por Deus. Um homem que era muitíssimo usado pelo Senhor. Tremendamente. Ao longo de sua vida cristã, ele por algum momento ele se perdeu. Desviou do caminho de Deus. E se envolveu com o que não devia se envolver. Passado um pouco tempo, muito pouco tempo, ele enfermou e foi parar num hospital. Um amigo que o acompanhou era cristão. E ao chegar lá, no hospital, esse amigo tocou o assunto com ele sobre Deus. O Deus que ele por muitos anos serviu e que agora estava desviado. Naquele dia, naquela tarde, ele voltou para o Deus dele, o nosso Deus. Ele se arrependeu, gente, de tudo que ele havia feito, a tal ponto que, passado alguns minutos depois disso, ele morreu. Ele faleceu. E por muitos anos eu indaguei, eu questionei, eu buscava entender por quê. Era a chance dele sair daquele leito e voltar a ser usado como antes ele era usado. Mas aí eu não entendi naqueles momentos, mas eu fui entender depois, que se fez necessário Deus recolhê-lo. Por quê? Porque havia uma oscilação em sua vida, e que se ele voltasse, ele podia voltar a errar novamente.
e podia se perder para sempre. Então Deus aproveitou exatamente o momento da reconciliação e o tirou. Permitiu que o corpo fosse destruído, para que o espírito fosse salvo para o dia do Senhor. Tem coisas que você só vai entender depois. Esse é um caso, e cada caso é um caso. Gente, por quê? Por quê? Por quê? Há alguns anos atrás, a minha Rosane engravidou. Três meses de gravidez, ela perdeu o nenê. E estávamos certos de que seria um menino, porque já tínhamos uma menina e queríamos um menino. 3 meses de gravidez, ela perdeu o filho. Nós não entendemos nada. Questionamos, mas por quê? Por quê? Por quê? E Deus falou com a Rosane. E deu uma palavra para a Rosane. E a palavra que veio foi: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. O que Deus quis dizer para ela? Que uma semente mal plantada, não tem como Deus dar o crescimento. Paulo planta, Apolo rega, e Deus quem dá o crescimento. Mas se a semente for mal plantada, Deus não pode atuar. Isso confortou o nosso coração. A tal ponto que nós, depois de 1 ano, insistimos novamente. E aí nasce o homem mais lindo da face dessa terra. A minha imagem e a minha semelhança. Adriel Nonato de Oliveira. Hoje, um braço direito para o nosso ministério. Consegue entender isso? Eu aprendi com o tempo, e eu tenho uma mensagem no meu coração, que eu já preguei na igreja algumas vezes, já faz um bom tempo que eu não falo dela. Quando Deus ele sentenciou o fim do reinado de Saul, quando ele o rejeitou como rei, disse ele não será mais rei, por causa dos erros que ele vinha cometendo, Deus chamou o profeta Samuel e disse: vai agora lá na casa do Jessé, porque um dos filhos de Jessé é o escolhido, e um dos filhos de Jessé será o novo rei de Israel. E ele estava falando de Davi. Saul perdeu o trono, Davi assumiu o trono. E essa palavra, quando Deus me deu, eu sempre tive essa palavra como o seguinte sentido: para cada Saul perdido, Deus tem um Davi reservado para você. Então não pergunte por quê. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, eu creio que está. Se a sua vida está sendo conduzida por Deus, dirigida por Ele, levada por Ele, não tem que se preocupar com nada. Você não precisa ficar perguntando os porquês, porquê disso, porquê daquilo. Porque se a sua vida está nas mãos do Senhor, e é Ele quem dirige a sua vida, é Ele quem te leva para lá e para cá, é Ele quem te posiciona, que te conduz. Não pergunte por quê. Deus sabe o que está fazendo. O Pedro questiona: Senhor, por que lavar os meus pés? Você não está entendendo, Pedro. Agora você não vai entender, mas depois você entenderá.
Gente, o que eu estou falando é tão importante, tão sério, que eu faço questão que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo de número 29. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Então, está fácil de você achar. Vai lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que você encontrará o livro aqui, tá certo? O capítulo é o 29 e o versículo também é o 29. Quem é que já conseguiu encontrar? Muito bem. Vamos ler então, olha, observe comigo, diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O que é que está dizendo esse texto? Que as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E as reveladas pertencem a nós. Se Deus achar por bem revelar algo que é dele próprio, é encoberto dele, Ele o fará. Se não, não pergunte por quê. Eu vou lhe perguntar, sua vida está nas mãos do Senhor? Se ela está nas mãos do Senhor, ela é comandada pelo Senhor. Se Deus está no governo da tua vida, na regência da tua vida, preste atenção, não há por que se preocupar. Deus lhe conduz, Deus lhe dirige. E você sabe por que você que não tem mais que indagar? Sabe por que você não tem mais que questionar? Quer que eu te fale agora ou deixa para um outro culto? Agora? Está com tempo? Sabe por quê que você não tem que perguntar por que disso? Por que daquilo? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu perdi a chance de entrar naquela universidade? Por que eu não consegui chegar no horário? Gente, se você olhasse o mundo espiritual, aquele dia que teve aquele bloqueio no trânsito, aquele dia que teu carro quebrou, se a tua vida está nas mãos do Senhor, Ele está cuidando de ti. Pode ser que lá na frente você ia sofrer um acidente e Deus te poupou. Pode ser que aquele ônibus que você ia tomar ia ser assaltado e Deus te segurou. Agora você não entende, mas depois você vai entender. E talvez enquanto eu estou pregando aqui, você deve estar lembrando de coisas, puxa, é verdade. Hoje eu entendo por que eu não consegui aquilo, não conquistei, não comprei, não fiz isso. E quantas vezes você parou e comentou com a família ou com alguém dizendo assim: olha, graças a Deus que eu não comprei aquele produto lá, aquela mercadoria. Imagina, se eu tivesse comprado, que proveito teria hoje para nós aquilo? Graças a Deus que Deus nos abençoou. Só depois que você entende as coisas. Irmãos, sabe por quê? Quer saber? Sabe por quê? Você não tem que perguntar por quê? Me ajuda. Sabe por que você não tem que perguntar por quê? Sabe por que você não tem que questionar o porquê?
Sabe por que você não tem que indagar com Deus? Por que, Senhor, o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por quê? Sabe por quê? Isaías capítulo 55 vai lhe dar a resposta. Vou lhe dizer o porquê você não tem que ficar perguntando e nem ficar de cabeça quente. Sabe, a cabeça quente. Meu Deus, eu estou tentando entender até hoje porquê disso, porquê daquilo. Está perdendo seu tempo. Vou repetir. Se eu tenho a minha vida nas mãos de Deus, a minha vida está sob controle, porque está nas mãos do Senhor. Se eu estou sendo guiado, dirigido, levado por Deus, não tenho que me preocupar o que me acontecer, não devo perguntar por quê. E sabe por quê? E 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diz o Senhor. Então não tem que me preocupar com nada, porque Deus está acima de tudo da minha vida. Você entende isso ou não? Deus está acima de tudo, acima dos meus caminhos, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Eu não tenho que me preocupar. Ele sabe o melhor que Ele tem para mim. Então, se não deu certo aquilo ali, não pergunte por quê. Você não vai entender agora, mas pode ser que lá na frente você entenderá. Quantas vezes você impaciente, porque sua bênção não chegava, e já estava insuportável dentro da sua casa, brigando, quebrando pau com todo mundo, porque não acontece, e não sei o quê. Quer dizer, fez tanta arte, tanta besteira, tanta bobeira, que no tempo de Deus aconteceu algo melhor do que você estava buscando e não estava encontrando, e por conta disso criou situações desconfortáveis, desagradáveis com aqueles que estavam ao seu redor. E aí chegou num tempo e algo tão assim sobrenatural que você, nossa, está vendo, se eu não esperasse? Olha, está melhor do que eu queria. Fala a verdade. Quantas coisas boas, quantas conquistas, quantas coisas, infinitamente melhor do que o que você estava buscando. Só foi acontecer depois. Se tivesse acontecido antes. Não, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar, e não deu certo. Aí Deus te presenteou com um carro melhor. E se ainda não o presenteou, vai te presentear. Só não questiona. Se a tua vida está nas mãos do Senhor, pode acreditar, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Seus pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus pensamentos. Continue deixando Deus no controle da sua vida. Não deu certo. Não fica triste porque não deu certo. E a viagem ela foi, ligaram, que pena, eu tinha arrumado tudo, não acredito que não deu, nossa, não. Não fica assim. Deus, você está nas mãos do Senhor,
Então não se preocupe, Ele está lhe conduzindo, Ele sabe o que está fazendo. Fica mais triste quando uma coisa não dá certo. Mas olha para aquilo que não deu certo e diga: minha vida está no controle das mãos do Senhor. Eu estou nas mãos de Deus, eu confio nele, Ele sabe o melhor para mim. Se não deu certo isso, vai ser de outro jeito, vai ser de outra forma. Segura isso para a tua vida e segura para sempre. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. É muito fácil. Acesse facebook.com/famíliaiccf. Lá você encontrará outras mensagens tão especiais quanto essa. Aproveite e venha nos fazer uma visita. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe estão de braços abertos esperando por você. E se você quiser semear nesta obra, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti